até no alimento, né, é possível a gente adquirir facilmente pela internet, né? Então, é só a gente ver a questão de café. Então, essa onda dos cafés de cápsula. Então, aqui em Presidente Prudente, eu não tenho uma loja de café da Nespresso, mas eu adquiro facilmente as cápsulas dela. Então, é algo que, se eu não tivesse essa possibilidade da informação, se eu não tivesse a possibilidade de compra pelo ambiente virtual, eu não teria acesso às cápsulas não teria acesso às cápsulas de café da Nespresso, por exemplo, né? Então existe essa possibilidade de compra direta de algumas coisas, mas também hoje, pessoal, a questão de comércios especializados. Então, aqui em Presidente Prudente, por exemplo, recentemente abriu um comércio especializado em comidas italianas. Então, o que da comida italiana? Diferentes tipos de embutidos, diferentes tipos de grão, algumas bebidas, algumas comidas prontas tradicionais. Então, que me traz acesso fácil, né? É claro que o dono deve ter viu que isso era uma oportunidade de mercado, porque não arriscaria a abertura de um comércio com esse tópico, né? Abriu recentemente também um que é especializado em comida mineira. Viu uma oportunidade de mercado também. Posso comprar marcas de doce de leite, por exemplo, de Minas, específico, que tem algum diferencial ou de boa qualidade? Tenho. Mas se eu tenho na minha cidade, acaba ficando muito mais fácil. Né? Então, que vende queijos, vende doces, vende várias coisas que são característicos da cozinha mineira, né? Então, isso também permite a globalização de alimentos, né? Comércios específicos quando se vê uma oportunidade de mercado, né? Nós temos aqui alguns lugares que vendem especificamente temperos e insumos, né, para comida árabe, né? Então a gente percebe os próprios tipos de restaurante, né? A quantidade de restaurante japonês, de restaurante chinês, de cantina italiana. Aqui em Prudente menos, mas em outras cidades é bastante comum. Comida indiana, comida asiática, né? Então todas essas cozinhas internacionais que vocês aprendem, elas acabam sendo possibilidade de empreendedorismo, né? Enfim, seguimos então com a outra etapa de alimentos. Então, a gente viu a questão da globalização, e agora, pessoal, a gente vai ver os dois tipos de alimentos também que a gente ouve muito, mas existem alguns mitos e verdades por trás desses alimentos, que são os alimentos transgênicos e os alimentos orgânicos, né? Então, o que vocês já ouviram falar dos transgênicos? Já ouviram, né? Nada bom. Então, o que é esse nada bom, Dionísio? Ele pode provocar algum distúrbio no organismo, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Alguém mais, pessoal? Alguém mais ouviu falar alguma coisa de transgênico? Pessoal, na verdade, por trás dos transgênicos existe realmente uma preocupação, né? E aí a gente vai ver as definições e o que origina essas preocupações. Os transgênicos, pessoal, eles estão presentes na nossa alimentação muito mais do que a gente imagina. Alguém tem ideia aonde a gente consome alimento transgênico? Daí você não pode falar que você não consome, porque você consome. Alguém tem ideia onde estão esses alimentos transgênicos? Talvez no óleo de soja, não sei. Isso. No óleo de soja, por que no óleo de soja, Juliano?
Porque hoje a produção de soja, na sua grande maioria, ela é transgênica, né? Isso, o alimento transgênico está no óleo de soja, pessoal, porque a soja é transgênica. Ah, mas aí e o óleo de soja? Ah, mas aí você fala assim, eu não consumo óleo de soja. Mas, por exemplo, nos fast foods, muitos dos óleos utilizados são óleos de soja. Então, você está ingerindo alimento transgênico. O óleo de soja que você usa na sua casa também é de semente transgênica. Então, ele também é transgênicos, né? Então, não necessariamente só nos fast foods e nos industrializados, porque na minha comida de verdade da minha casa, eu estou utilizando um óleo. Ah, mas eu uso óleo de milho. O milho também é transgênico, né? Então, muitos grãos, isso mesmo, Isabela, muitos grãos, eles são de origem transgênica. Aí você fala assim, mas tem como eu saber? Hoje, pessoal, é muito difícil a gente saber o que é transgênico e o que não é transgênico. Na verdade, todos os alimentos que utilizam sementes ou têm origem transgênica, ele tem que vir com uma notificação da embalagem. Então, reparem lá que, na verdade, vocês, não sei se vocês têm esse hábito de olhar o rótulo do alimento industrializado, que lá tem as informações de composição, de caloria e tudo mais, mas tem outras indicações. Se ele é livre de glúten, se é para alérgico, se não é, e vai ter o T de transgênico. E aí vocês vão começar a reparar, pessoal, que muitos dos alimentos eles são transgênicos. Porque eu tenho trigo transgênico, eu tenho soja transgênica, eu tenho milho transgênicos. E esses grãos, eles são a base da alimentação. Porque se o trigo é transgênico, pessoal, o pão, a farinha é transgênica. E aí o pão vai ser de origem transgênica, né? Então ele faz parte da cadeia do alimento, né? E aí você fala assim, mas por que que criaram isso? Porque é inventado do laboratório, vamos dizer assim, né? De uma maneira muito simples. Ele foi produzido em laboratório. Mas por que produziram isso? Por que será que produziram esse tipo de alimento? Aumento da produtividade, doenças. Isso. O objetivo, pessoal, é aumento da produtividade. Lembra lá da crise ambiental que nós vimos? A população está crescendo. Então, não temos o lá fora. Então, o que tem que acontecer é a gente aumentar a produtividade. Então, o aumentar a produtividade significa eu, de alguma forma, fazer que o rendimento da minha produção seja maior do que era 50 anos atrás. Então, por isso que a gente tem a questão dos agrotóxicos, dos fertilizantes e dos transgênicos, porque o objetivo da utilização deles é realmente o aumento da produção agrícola, certo? E aí, dentro disso que existe os mitos e as verdades. Porque hoje, se alguém falar para você, olha, é livre de praguicida, tem o certificado, ok, mas é difícil você falar que aquilo é 100% verdade. Que aquele alimento ele é livre de transgênicos. Hoje a plantação de soja brasileira ela é transgênica, né? E antes, pessoal, era possível ver se você tivesse em mãos um grão de soja transgênico e um grão de soja natural, você conseguia perceber diferenças visuais. Só que hoje a gente não vê diferença visual. Então, se o cara fala que aquilo é não transgênico, ele tem que provar muito através de análises laboratoriais muito específicas para provar para você que aquilo não é transgênico, porque visualmente os dois alimentos eles são iguais, certo? Então a aula ela vai permear com algumas definições. E a gente vai ver, pessoal, que existe realmente uma preocupação com a utilização dos transgênicos. Por quê? Porque a gente não sabe qual é o efeito que isso vai ter daqui 20 ou 30 anos. Mas hoje ele é totalmente regulamentado, inclusive pelo Ministério da Agricultura. Então, a dúvida que fica é que nós não sabemos o efeito que isso vai ter a longo prazo. Mas hoje a gente afirma e certifica que os alimentos transgênicos não são problemas.
certo? E a gente vai ver essa legislação. Então, vamos lá. Vou colocar a apresentação para vocês. Tudo certo, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa com relação a esse assunto? Sim, tudo certo. Algum Eu só comentário? fico na dúvida, às vezes, que eu me preocupo com a alimentação da minha casa, da minha Sim. família, e eu sempre fico na dúvida qual é o melhor óleo. Já que tudo é transgênico e aquele outro que eu esqueci o nome que antes eu consumia nem existe. Qual será, Denise? É de canola. Uhum. Pessoal, na verdade, o ideal é o consumir o mínimo de óleo possível. Sim, Quantas pessoas são na sua casa, Denise? 8 a 10. Que comem na sua casa? É. Quanto de óleo que você gasta no mês? Ah, sei lá, eu acho que vão uns 6. E não como fritura. Então, porque existe, segundo as orientações de nutricionista, a conta que a gente tem que fazer é que para uma família de 4 pessoas tem que ser ingerido no máximo 1 litro de óleo. Nossa! Então, se no seu é Em quanto 4, tempo? 1 mês. Bom, então tá certo. Aqui em É. casa são 8 a 10 pessoas. Uhum. Então, aí, por mês, 2 litros, mais ou menos. É isso? Ah, tá certo. Eu tava achando por semana. Não, Entendi. por mês. Tá certo. Então, se existe o receio do consumo do óleo porque ele é transgênico, se você diminuir o consumo, pessoal, é uma forma de você não estar em contato com esse tipo de alimento. Porque algumas coisas são inevitáveis. Então, eu assisti uma live ontem, que depois, se vocês quiserem assistir, foi bem bacana, que fala sobre os disruptores alimentares, que são os chamados desreguladores endócrinos. Então, que são substâncias que estão no nosso alimento e no nosso dia a dia, que eles têm a capacidade de interagir com o nosso sistema hormonal. Então, acredita-se que, porque vocês sabem que a população mundial, 5% dela é infértil. Então, apesar de todo aquele crescimento, ainda nós temos uma estatística de que 5% dela é infértil. E que isso pode estar associado à ingestão desses alimentos que são desreguladores endócrinos. Mas quem são esses alimentos? São praguicidas, principalmente, os agrotóxicos, né? São alguns aditivos que são colocados em embalagem. Então, por exemplo, embalagem plástica é o plástico, é a substância, mas eles colocam alguns aditivos para ele ficar mais maleável, para ele ficar, ou corante, para ele ficar colorido, ou para ele ficar mais rígido. E aí, de repente, você usa essa embalagem e coloca uma comida dentro dela no micro-ondas. O que você faz? Você pode trazer esses aditivos para a sua comida. E aí você ingerir isso. Mas isso, pessoal, tá permeando a gente. Então, é difícil você falar que você não vai consumir. O que você tem ciência, você pode evitar. Então, por exemplo, eu sei que o óleo não faz bem por N fatores, então eu posso diminuir o meu consumo ou não consumir. Mas tem algumas coisas que são inerentes. Então, não tem como eu falar que eu não vou consumir alimento transgênico. Porque muitas coisas que estão no nosso dia a dia são transgênicas. Então, o que pode fazer é, onde eu sei que tem, eu posso evitar. Mas é difícil falar que não vai, porque é aquela questão do equilíbrio que a gente tem que ter. Porque muitas das coisas que acabam nos prejudicando, eles acabam nos trazendo benefício em outro lado. Então, cabe a nós encontrar esse equilíbrio, certo? Então, Certo. é polêmico, mas na verdade a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque senão a nossa vida vai ser cheia das proibições. E acho que não é esse o objetivo, né? É minimizar e não radicalizar, porque de uma forma ou de outra a gente vai ter o contato com eles.
Então, isso também é a minha opinião, tá, pessoal? Que é sempre buscar o equilíbrio, e nessa visão da química envolvida nas coisas, é impossível a gente não estar exposto a elas. Então, vamos lá falar dos transgênicos. Então, eu vou colocar a apresentação aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que a gente sabe de dados sobre os alimentos transgênicos, né? Então, existe um debate muito grande, né? Vocês sabem, tanto que o Dionísio falou que faz mal, né? Mas existe um debate muito antigo sobre esses alimentos transgênicos. E, ao mesmo tempo que esse debate cresce, pessoal, cresce também o uso deles e a inserção deles na nossa alimentação e produção, né, consequentemente. Então, só para vocês terem uma ideia, segundo os dados de Ministérios de Agricultura, nos Estados Unidos, nós temos 73 milhões de hectares de milho, soja, abóbora, mamão e outros alimentos que são geneticamente modificados, tá? Que esse OGM é organismos geneticamente modificados. Na Argentina, 23 milhões. Então, se a gente compara o tamanho dos Estados Unidos e o tamanho da Argentina, a proporção de alimentos transgênicos na Argentina é maior do que nos Estados Unidos. No Canadá, 11 milhões de hectares de outros grãos. No Brasil, 50 milhões de hectares de soja, milho e algodão. E existe uma declaração de que na Áustria, Grécia e Hungria, eles são livres de organização, eles são livres desses alimentos modificados. Ai, que ótimo! Áustria, Grécia e Hungria não possuem produtos geneticamente modificados. Mas o quanto que contribui a produção de alimentos da Áustria, Grécia e Hungria para a produção de alimentos mundial? Alguém tem ideia? Quanto que a Áustria, a Grécia e a Hungria contribuem para a produção de alimentos mundial? Eu acho que eles não contribuem nem para eles, né? Exatamente. Exatamente isso. A contribuição, pessoal, é pífia, né? Ela é inexistente, né? Porque dependendo do tipo do alimento, eles importam, né? Pensar aqui na Áustria, um país do hemisfério norte, que o inverno é super agressivo. A Hungria, a mesma coisa. A Grécia, um pouco mais lá embaixo, né? Mas a Áustria e a Hungria, eles têm um comprometimento de produção de alimentos pelo próprio clima do país. Então, é lindo falar que a Áustria, a Grécia e a Hungria são livres de transgênicos, mas, na verdade, a contribuição deles para a produção mundial é quase nada, certo? Então, quando a gente pensa nos Estados Unidos, no Brasil, na própria Argentina, são países que contribuem significativamente para a produção de alimentos mundial. Então, vocês sabem que o Brasil, eu não sei agora como é que tá, mas ele é se ele não é o primeiro, ele é o segundo exportador de soja para o mundo, né? Ele está entre os 5 maiores exportadores de carne. Aí você fala assim, carne transgênica. Ué, mas o boi se alimenta de ração que é produzido de alimentos transgênicos, certo? Então, os Estados Unidos, a Argentina, são países que contribuem efetivamente para a produção de alimentos mundiais, né? Produção de alimento mundial. Então, por isso, a globalização também do alimento transgênico. Então, o que diz, né? A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, são unânimes em dizer que os transgênicos são seguros e que a tecnologia de manipulação genética realizada sob o controle dos atuais protocolos de segurança não representa risco maior do que as técnicas agrícolas convencionais de cruzamentos de plantas. Então, pessoal, só é possível produzir e comercializar esse tipo de alimento porque existe autorização de órgãos maiores. Então, esses órgãos regulatórios,
né, e que, na verdade, a FAO e a OMS são regulatórios mundiais, mas ainda nós temos os regulatórios nacionais, vamos dizer assim, cada país tem o seu. Então, o que acontece é que eles nos asseguram de que esses alimentos não apresentam riscos, certo? Por isso a questão dos mitos e verdades envolvidas, né? Então, as siglas OGM, né, que são organismos geneticamente modificados, que pode ser planta, animal e micro-organismos, que eles receberam genes de outros organismos. Então, naquela fita do DNA, que tem aquelas bases nitrogenadas, certo? Então, são adicionados alguns genes específicos. Mas aí você fala assim, mas não está criando uma nova espécie? Não, porque não está alterando o número de cromossomos, mas só algumas sequências de bases nitrogenadas ali, daquela fita de DNA, que vai responder por uma determinada propriedade, certo? Então, GM são alimentos que possuem maior resistência a insetos nocivos, herbicidas, fungos e vírus. Por isso, tendem a crescer mais rápido que os organismos tradicionais. Por quê? Porque predadores desses alimentos não vão atacar o alimento. Então, com isso, você aumenta a produtividade, certo? Então, OGM é o organismo e o GM já é o alimento. Então, o OGM é quem produziu o GM, certo? Então, qual é o objetivo da presença desses organismos e da existência, na verdade, desses organismos? É obter características específicas de um produto de interesse, que isso começou na década de 70. Por isso que, na década de 70, ou anos atrás, era possível perceber a diferença de uma semente transgênica e uma semente não transgênica. Mas hoje, com a evolução da técnica, né, porque é técnica mesmo, a gente não consegue perceber visualmente as diferenças, né? Então, a característica era, então, obter características específicas em um determinado produto, como, por exemplo, ele ser resistente a uma determinada praga, ou ele sobreviver com uma menor quantidade de água. Então, tudo isso alterando sequências dessas bases nitrogenadas. É manipulação, pessoal? É manipulação genética, mas a gente não está criando uma nova espécie, a gente está fazendo alterações. O objetivo também, aumento da produção, que isso foi o motivo principal, né? Claro que associado a esse aumento de produção, a ascensão de lucro. Se eu quero aumentar o lucro, eu consigo aumentar o lucro diminuindo o custo. Então, se eu tenho uma semente, um organismo geneticamente modificado, que ele é resistente a uma determinada praga, eu não vou precisar gastar comprando praguicida. Então, eu diminuo o custo de produção. E também competir em um mercado mais exigente e competitivo. Então, se eu diminuo o custo e aumento a produção, eu torno o meu produto mais competitivo, certo? Então, claro que por trás desse obter características específicas, eu tenho muito tempo de pesquisa, muito tempo do desenvolvimento da técnica. E a gente diz que isso quem faz isso são cientistas interdisciplinares, porque eles precisam conhecer de biologia, precisa conhecer a genética e precisa conhecer de agronomia, que na verdade a agronomia vai ser onde vai ocorrer a aplicação de todos esses estudos e todas as modificações realizadas na área biológica e na área genética dos organismos. Então, os benefícios, né? Os transgênicos trazem inúmeros benefícios, desde o agricultor até o meio ambiente, né? Então, prevenção e tratamento de doenças, então, por meio de técnicas biotecnológicas, né, são desenvolvidos métodos de diagnósticos de doenças, terapias, tratamentos e vacinas. Então, eu também utilizo esses organismos modificados ou alimentos modificados não só para fins de produção, mas também para outras áreas, né? Então, onde que isso está inserido? Né? Então, por exemplo, na produção de vacinas, né? Então, utilizando técnicas biotecnológicas. Por quê? Porque eu vou estar alterando organismos,
e fazendo transformações, por isso o bio e a tecnologia envolvida, né? Então, tratamentos de doenças, vacinas, né? Então, a insulina, hormônio de crescimento, vacinas contra hepatite B, vacina contra dengue, então, tudo isso baseada em alteração de micro-organismos. Disponibilidade de alimentos, que é o nosso caso, né? Então, adoção para redução de perdas e, consequentemente, aumento de produtividade, né? E o que a gente sabe é que também muitos desses alimentos, eles fazem parte de ração, né? E ração animal. Então, muitas vezes, essa produção de alimentos transgênicos, ela acaba tendo um consumo indireto, e não necessariamente um consumo direto. Eu, por exemplo, ir e comprar um alimento transgênico. Não, mas eu estou comprando uma carne que aquele boi foi alimentado por uma ração que possui grãos transgênicos, né? Então, a gente acaba tendo contato direto e indireto. Depois, ainda na área de alimentos, a facilidade do manejamento agrícola, né? Então, muitos facilitam o manejo, diminui, na verdade, aumenta a tolerância a determinados insetos e pragas, né? E, consequentemente, uma diminuição da utilização dos defensivos químicos, né? Então, a possibilidade de controlar alguns parâmetros da própria produção. E a preservação do meio ambiente, por incrível que pareça, né? Porque se eu otimizo aqui essa questão do manejo e utilizo menos fertilizante e menos praguicida, pessoal, claro que eu estou diminuindo o impacto desses compostos no meio ambiente, né? Então, essa é uma visão de que a utilização dos transgênicos, eles também geram menor impacto ao meio ambiente. E sem dizer também que tem alguns organismos que são modificados para consumirem uma menor quantidade de água, por exemplo, né? E aí, consequentemente, eu vou ter uma economia do meu recurso natural, que a gente viu que ele é limitante, certo? Então, olha, otimizar o uso de insumos, os transgênicos permitem que o agricultor use menos água para diluir determinados produtos, menos combustível para aplicação e menos utilização, a utilização de menor quantidade desse tipo de substâncias que trazem um impacto bastante elevado para o meio ambiente e sem dizer para a saúde, certo? Então, aqui alguns conceitos básicos sobre isso, né? Então, existem muitas abordagens, né, sobre o conceito desses organismos geneticamente modificados, né? Então, só para vocês terem uma ideia como que é feito, né? Não vou nem entrar em detalhe. Então, existe a questão de utilizar gene daquela espécie desejável, né? Então, eu pego um gene que ele é desejável de uma outra espécie e insiro no que a gente chama de genoma hospedeiro. Porque ali nesse hospedeiro ele vai trazer a alteração, né, da propriedade dele. Né? Então, ele chama de tecnologia insersiva ou de regulação positiva e negativa de genes com funções específicas. Então, existem dois tipos, a transgênica, que genes de outra espécie são introduzidos na planta, então lembra que a espécie continua sendo a mesma. O que aconteceu é que naquela fita de DNA, eu alterei uma parte da sequência dele, para que tenha um traço desejável. Ou cisgênicas, que apenas o gene de dentro da espécie ou daquele relacionado estritamente à transformação. Então, a transgênica, eu peguei uma parte das bases nitrogenadas e transferi para uma espécie, ou então a própria espécie sofreu uma alteração em alguma sequência das bases nitrogenadas, certo? Então, são as duas técnicas mais comuns que faz com que eu modifique geneticamente aquele organismo, né? Então, a maioria dessas aplicações e essas mudanças são comerciais, né? Não vai fazer isso para a flor ficar mais linda, né? Pode até ser para a flor ficar mais bonita, mas para quê? Para que ela tenha maior facilidade de comercialização. Então, a gente precisa sempre estar atento, pessoal, que eles não estão fazendo isso
para fins da humanidade. Aí vamos produzir esse alimento para matar a fome da população de uma maneira generosa, mas sempre com um fim comercial, né, para aumentar essa produção, né? Então, aqui um caso, a produção, então, a maioria das aplicações comerciais é da produção do campo, principalmente aquelas resistentes a herbicida. Então, um muito comum é o glifosato, conhecido comumente como Roundup, né, que ele diminui o estresse e aumenta a resistência a insetos e doenças de uma determinada planta. E ele é extremamente seletivo. Então, aqui é um infograma. Espera só um pouquinho, pessoal, que eu vou ter que tomar uma água aqui. Então, esse daqui é um infograma que é do Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Então, esse é um órgão, pessoal, ligado ao governo federal e que ele regulamenta toda essa questão dos transgênicos. Então, por isso que eu falei para vocês que é tudo super legalizado, né? Então, existe essa preocupação do que impacto que isso vai dar, mas hoje, esse conselho, ele afirma que os alimentos transgênicos, eles não são problemáticos, né? Mas é aquilo, daqui a 30, 40 anos, a gente não vai saber o que acontece, né? Então, aqui é o processo, né? Então, a identificação e o isolamento do que vai ser transformado, né? Que, na verdade, é o que expressa aquela característica que eu quero mudar, que pode ser a resistência ao inseto, pode ser a quantidade de água inserida, ou pode ser alguma outra propriedade que eu queira que aquela planta tenha, né? Então, pode ser a inserção do gene de interesse no genoma da planta ser transformada, que aí existem diferentes técnicas, né? Que eu posso ter bactérias específicas, eu posso colocar, de repente, alguma substância que vai fazer a alteração, né? Então, ocorre o processo de transformação. Então, identifico, isolo, transformo por diferentes técnicas. Depois, ocorre uma seleção, identificação das células que receberam um gene de interesse, e para isso as células vegetais são avaliadas em condições de cultivo. Então, aqui já acontece em laboratório, e tudo, na verdade, tudo em laboratório, mas aqui essa seleção é in vitro. Depois que deu tudo certo, que imagina que muitos testes são realizados em laboratório para que um dê certo, né? Depois que foi feita a seleção e desenvolveu, ocorre o processo da regeneração, que aí sim é a obtenção daquela célula na própria planta, né? Então, que é realizado o cultivo desses fragmentos modificados. Depois são realizados testes de biossegurança, que durante todo o processo vai ocorrendo. Então, em cada etapa já são feitos os testes de biossegurança. Então, nessa fase também chega a fazer a avaliação da planta e os impactos que ela pode ter para a saúde e também para o meio ambiente. Então, é uma etapa super importante. E aí, só depois de toda a análise desses testes é que passa pela aprovação ou não. Porque mesmo tendo passado por esses testes todos, o conselho ainda pode negar. Então, ele avalia toda a documentação, né? Então, ó, depois de passar pelos testes, a planta pode ser submetida a outros órgãos de avaliação, né? E o que vai acontecer é que esse conselho que aprova ou não. Então, vocês vejam que tem uma etapa tem um processo muito grande para que aquela planta transgênica ela possa estar exercendo aquela função. Então, quando a gente fala da soja, quando a gente fala da soja que está sendo produzida, né? Então, comercialmente, como está escrito aqui, ela passou por tudo isso daqui, né? Então, todos esses testes para que realmente ela pudesse ser liberada por esse conselho de biossegurança, né? Que, na verdade, é um conselho de biossegurança atrelado ao Conselho de Informações sobre Biotecnologia, que é associado ao governo federal,
né? Então, isso daqui é muito tempo, embora a evolução tenha acontecido rapidamente, certo? E quais são as orientações, né, de que as principais academias de ciência do mundo e instituições, né, então a FAO e a OMS, são unânimes em dizer que os transgênicos são seguros e que a tecnologia de manipulação genética realizada sob o controle dos atuais protocolos de segurança não representa risco maior do que as técnicas agrícolas convencionais de cruzamento de planta. Então, a princípio, pessoal, os transgênicos, eles têm um selo de garantia de que eles não geram impacto ambiental para a saúde e para o meio ambiente, certo? Então, o que cabe a nós? O que cabe, pessoal, na verdade, só voltando aqui a essa definição, é que esses estudos, eles são para hoje. Só que esses estudos são realizados em laboratório. Mas a gente não sabe o que acontece, e isso é a grande dúvida, e é o que o pessoal pega para ficar com a ideia de que faz mal, que é problemático, que não é saudável, é porque a gente não sabe a associação dessas substâncias quando ele estiver lá no meio ambiente. Porque lá ele vai estar num meio totalmente diferente do meio que ele foi testado em laboratório. Então, existe a certificação que não tem problema. Isso é válido. E isso nos conforta, vamos dizer assim, isso nos dá tranquilidade de que muitos estudos relacionados a eles existiram, mas que a gente não sabe das questões crônicas envolvidas. Então, ao longo do tempo, como que esses alimentos vão se comportar. Então, por isso, o receio e toda essa questão da insegurança com relação a esses alimentos transgênicos, certo? Então, o fato de sermos receosos com esses alimentos não é à toa, é porque, na verdade, a longo prazo, a gente não sabe como que ele vai se comportar, certo? E aí, como que eu sei sobre isso, né? Então, existe aí uma legislação que começou lá nos Estados Unidos, que nos alimentos precisa ter uma identificação que aquele alimento é transgênico, né? Então, frutas nos Estados Unidos, né, frutas e verduras já possuem um código de 5 dígitos na etiqueta, que já me indica que aquele alimento é transgênico. Então, existe a embalagem com esse T, e nesse código de barra, esse número 8 aqui, ele indica que ele é transgênico, né? E claro que sinalizam também os alimentos que não são transgênicos. Então, o que é e o que não é sinalizado. A grande questão, pessoal, é que os produtos industrializados é fácil a gente conseguir colocar uma identificação de rótulo. Mas num sanduíche como esse, o chapeiro lá, ele não vai colocar uma etiqueta falando que possui alimentos transgênicos. E olha só esse lanche lindo, eu tenho que 78% nele tem soja, 33% tem milho e 64%... Ai, desculpa, pessoal, não é isso. Né, pensando nesse lanche aqui, que eu tenho vários ingredientes, né, eu não consigo etiquetar. Mas a gente sabe que 78% da soja é transgênica, 33% de milho, 64% de algodão são transgênicos. Então, dificilmente num sanduíche como esse, a gente não vai ter de nada de transgênico, certo? Então, por exemplo, né, embutidos, produtos lácteos, compostos de farinha, cereais matinais, aveia, pães, bolos e derivados, óleos, né, dos mais diferentes, maionese, chocolates recebem na sua composição soja. Então, por mais que eu possa imaginar que não tenha, tem. Né? Por quê? Porque derivados de soja, eles são produtos emulsificantes, né? Eles dão origem a muitas substâncias que são utilizadas na indústria alimentícia. Então, consequentemente, eu vou ter na composição algum traço que seja, né, uma pequena quantidade de alimentos transgênicos. O milho, então, só algumas informações sobre algumas espécies, né, já que uma grande parte do milho é transgênico, né? Então, com as variantes transgênicas, responde por 85% das atuais lavouras de produto do Brasil e dos Estados Unidos. Então, dificilmente você está ingerindo alguma coisa industrializada de milho que não seja transgênico. Recebe em laboratório um gene para
torná-lo tolerante a herbicida, ou um gene para deixá-lo resistentes a insetos, ou os dois. Então, há 18 variantes do milho geneticamente modificado que foram autorizadas pelo CTN-Bio, que aprova os pedidos de comercialização, certo? Então, tudo legalizado. No óleo de cozinha, né, os óleos extraídos de soja, milho e algodão, né, 3 deles são produzidos com grãos geneticamente modificados, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia da soja, o quanto que ele é produzido. Então, 49, eu tenho de plantação de soja, 94,10 mil hectares de plantação de soja, e corresponde a 49,6%. Milho, algodão, a canola e outras produções, certo? 10 multinacionais que controlam o mercado mundial chegam às prateleiras com a reputação manchada, mais pela sua origem do que pela presença de DNA ou proteína transgênica. Né? Então, na verdade, fala-se mal de algumas empresas ou alguns produtos, mas em função de outras coisas que aconteceram e não necessariamente em função não em função do alimento ser transgênico. Né? Então, no processo de refino, os componentes transgênicos são praticamente eliminados, mas isso daqui não confere, certo? Esse autor que eu consultei, ele fala isso, né? Mas se o óleo está sendo extraído de uma semente que é transgênica, né, não tem como a gente falar que ele não é transgênico. A soja, né, então no mundo, o grosso da soja transgênica, ela é a rainha dos commodities, tanto que facilmente a gente ouve notícias de que a soja é um dos produtos mais exportados e que não foi afetado pela pandemia, né, então o produto mais comum é o óleo, mas há ainda leite de soja, tofu, bebidas de frutas à base de soja, pastas à base de soja, proteínas transgênicas. Né? Então, quando fala do consumo de proteína vegetal, é proteína de soja. Né? Então, no Brasil, a soja transgênica ocupa quase 1/3 de toda a área dedicada à agricultura, total, né? E o CNBio liberou 5 variantes dessa planta, todas elas tolerantes a herbicidas, e uma delas também é resistente a inseto. Mamão papaya, pessoal, né? Os Estados Unidos é o maior importador, né? E o Brasil é um dos maiores produtores, né? Nos Estados Unidos, são o maior importador de papaya do mundo, que a maior parte vem do México, que a princípio não é transgênica, né? Existe um pouco produzido na Havaí, na Flórida e na Califórnia. 85% do Havaí é produzido no Havaí, que vai para o Canadá também e para o Japão, vem de variedade geneticamente modificada. Né? A princípio, o mamão papaya não é vendido no Brasil e nem na Europa, né? Porque o Brasil produz isso, mas até onde se tem informação, o mamão papaya consumido e vendido no Brasil não apresenta essa modificação genética. E aí, indiretamente, pessoal, vai aparecer nos produtos industrializados e também nos produtos naturais, né? Então, pães e biscoitos, em função da utilização de matéria-prima que é modificada geneticamente, abobrinha, feijão, salmão. Aí, como salmão, né? É que hoje, pessoal, vocês devem saber que grande parte do salmão que nós consumimos, ele é produzido em cativeiro. E esse salmão produzido em cativeiro, ele é alimentado por ração. E aí, nessa ração, existe, na composição da ração, diferentes tipos de ingredientes transgênicos. E aí, a grande questão, né? De acordo com a literatura e a certificação produzido pelo Conselho Técnico de Biossegurança, os alimentos transgênicos, eles não fazem mal à saúde, né? Então, que o mito de que os transgênicos fazem mal à saúde não tem um embasamento científico. Todo produto derivado da biotecnologia que se destine à alimentação humana e animal é rigorosamente avaliado com relação à biossegurança. Apenas depois de avaliado e passado por todo aquele fluxo de estudos,
né, é liberado para consumo. Então, depois de passar por todo aquele fluxo e obter a certificação, é que é liberado para consumo. Não foram constatados problemas de saúde relacionados à ingestão de alimentos transgênicos ou derivados. Porque também, pessoal, é um espaço curto de tempo. Então, a princípio, e o que diz a legislação é que esses alimentos, eles não causam mal à saúde. O que a gente não sabe é o que vai acontecer isso a longo prazo, certo? Com todas as interações que essas substâncias têm com o meio ambiente. Então, não faz mal. Então, pessoal, essa é a aula de transgênico, né? Então, para vocês terem a definição, saber para que serve e o quanto que esses alimentos transgênicos, eles estão presentes no nosso dia a dia e no nosso alimento, certo? Então, fica claro, pessoal, sobre os transgênicos? Sim, sim, tudo certo. Então, a princípio, não. Nós temos uma certificação de que esses alimentos são seguros, né? Mas a gente tem a preocupação com o longo prazo. Então, essa é a grande preocupação. Então, como eu não sei o que vai acontecer no futuro, se é possível eu minimizar a ingestão onde eu posso, é melhor, certo? E que dificilmente a gente consegue fazer um prato que eu não tenha alimento transgênico presente nele, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. É verdade. Olhando Né? assim, tudo, né? Uhum. Porque as bases, principalmente dos alimentos industrializados, são bases de grãos que são geneticamente modificados. Então, a ingestão indireta, ela vai ocorrer, Certo, certo? certo. Alguém mais quer colocar alguma coisa, pessoal? Bom assunto? Esclarece alguns pontos? Não, acho que eu queria saber o do óleo. Mas ficou claro, Denise? Sim, ficou claro. Uhum. Então tá bom. Pessoal, a gente ainda tem mais um tópico para falar que são dos alimentos orgânicos. Seguimos, então? Ou vocês querem fazer uma paradinha de 5 minutos de novo? Eu quero umas 5 minutinhos, que eu preciso Tá, resolver aqui umas coisas. tá bom. Então são 10h32, a gente volta 10h40. Aí também Ótimo, mais uns 35 minutos, combinado. certo? Então até daqui a Certo. pouquinho, pessoal. Até.